Hoje, na aula 1, a gente vai ter um momento levemente mais light, vou apresentar o curso, vou apresentar o roteirinho que a gente vai seguir daqui para frente, a gente vai se apresentar e vamos introduzir alguns conceitos. Bom, vocês já passaram por esse programa, então eu vou só fazer um apanhadão geral aqui. Nós vamos ter 8 encontros. O primeiro, hoje a gente vai vamos introduzir o processo e a linguagem expositiva, de que forma o que é uma concepção expográfica, as diferenças, materiais e técnicas. A gente vai sair um pouquinho do conceito e entrar um pouco mais na operação, né? E daqui a pouco eu falo sobre isso aqui no curso. Vamos trabalhar o processo de concepção de exposições museológicas, tendo um olhar mais panorâmico sobre o processo, um olhar mais amplo sobre o processo, aí um pouquinho menos de criatividade, mais de gestão, mais processual sobre a concepção de exposições museológicas, a diferença entre cenografia e expografia, quais as implicações de um projeto cenográfico, de um projeto expográfico dentro do museu, fora do museu, uma abordagem mais técnica, e aí depois das 4 unidades a gente começa a elaborar um checklist, um facility, uma análise técnica do processo gerencial de exposições, desde a sua concepção até a rodagem da exposição, depois um processo operacional, os cheques de funcionamento, como que a exposição deve estar para rodar, como que a exposição responde à visitação do público, materiais e suprimentos, que é super importante a gente ter isso em mente, a criação de uma lista de supply, né, supply chain, a forma como a gente lida com os materiais e os suprimentos para a gestão da exposição, e aí já não mais para a criação, mas para a gestão da exposição, o que não pode faltar, o que não pode deixar de ter, o que se deve usar, a função de cada pessoa nesse processo de compras e análise de materiais e suprimentos. Por último, estou fazendo aqui uma passão, obviamente a gente vai voltar nesse programa aí constantemente, diariamente, mas, por último, o processo de avaliação da exposição, avaliação da abertura, os resultados que a gente teve, as análises, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser modificado, o que não. E todo esse percurso, toda essa trilha do conhecimento que a gente propôs para esse curso, ela vai te afunilando, vai levando você como um profissional a ter um olhar amplo sobre a exposição, e aí, é claro, já não mais como espectador ou como parte do processo criativo, mas como um gestor desse processo inteiro. Gente, então, eu vou me apresentar de forma um pouco diferente do que eu costumo fazer, para vocês não me chamarem de metido, assim. Eu sou museólogo, sou bacharel em museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, tenho mestrado em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. E sou doutor em História da Ciência pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, também da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou em Belo Horizonte. Atualmente eu sou gerente técnico do MM Gerdau, Museu das Minas do Metal, um museu gerido pelo Grupo Gerdau. E essa história inteira começou, né, de um curso de gestão de exposições inédito até então, pela minha experiência e pela minha análise de mercado, né? Assim, eu atuo em exposições há mais de 10 anos. E dentro desse percurso eu já fui de montador, o cara que fica lá trabalhando na obra, montando, até o gerente do processo, que é quem gere o recurso. Uma exposição de 2 milhões é quem gere o recurso, distribui, paga, presta contas, enfim. Então, nesse percurso de montador, gestor, museólogo ou coordenador de museologia da exposição, gerente de acervo, até ser o gerente geral, eu senti que o mercado me cobrava esse olhar de gestão da exposição. Ah, Carlos, mas por que te cobrava de gestão da exposição e não da criatividade?
Porque da criatividade, a gente tem um grupo muito bem formado quando a gente trabalha em exposições, são os arquitetos, os cenógrafos, os designers, e o meu papel naquele momento sempre foi o processo amplo, né, de olhar para cima, olhar de cima o processo inteiro, identificar as falhas, mitigar os danos, e isso foi me afunilando, me moldando a forma como eu atuava, e a gente viu e a gente observa hoje que o mercado vem absorvendo esse tipo de pessoas, tanto para prestação de serviço, ou como consultoria, ou como freela, mas também os museus também esperam isso, né? As grandes instituições museológicas já hoje em dia elas esperam que tenha esse profissional com olhar sobre a gestão das exposições. Mais para frente a gente vai entender o que é a gestão de exposições e falar um pouco melhor sobre isso, sobre a expectativa de vocês. Vamos seguir com a proposta do curso. A ideia desse curso é um curso de gestão de facilities. É um curso que o mercado, há um tempo, ele vem pedindo, nesses últimos 15 anos, pouco mais, nesses últimos 18 anos, com a explosão do número de museus e principalmente do número de exposições blockbusters que o Brasil tem produzido e tem recebido. Então, a demanda por um profissional que vai além da criatividade, que vai além do processo operacional de conservação da coleção, além da museologia, além do processo financeiro, administrativo, jurídico, a demanda por um profissional que tivesse um olhar amplo sobre a exposição, seja ela uma exposição temporária ou de longa duração, e essa demanda começou a se tornar algo real. A gente vê essa falta de profissionais e as instituições elas perguntam, né, assim, quem é o pai dessa exposição, né? Quem olha, quem executa o facility desde horas antes da abertura da exposição até o encerramento do período de mostra, quem é o responsável por avaliar se a exposição está rodando, se os textos estão ok, se a iluminação está ok, se tem falha, se tem risco de furto, se tem algum risco biológico, algum risco humano, quem avalia esse processo inteiro, né? Então, esse é o diferencial que esse curso vai trazer ao longo dos nossos encontros. Comigo, eu fiz muito errado nesses 10 anos, eu errei muito, eu esqueci muito, eu dei, aqui em Minas a gente fala que a gente deu uma nota, eu dei muita má nota em alguns pontos, que eu trouxe aqui, que é justamente para a gente não dar essa má nota. Então, assim, eu fui tropeçando muito até chegar numa definição de gestão de exposição, que fosse alvo do mercado, do cliente, mas também que acrescentasse um conhecimento para a minha profissão como museólogo e atualmente como gerente de museu, né? A gente vai sair um pouquinho do processo criativo de exposições, apesar de que a gente vai passar por essa trilha. O processo criativo, a gente tem disciplinas no curso de museologia, a gente tem disciplinas no curso de arquitetura, a gente tem outros cursos de criação de exposição, e a gente vai entrar no processo de gestão da exposição, no processo de avaliação, de ter o olhar amplo de todo o processo, né, que vai desde a criação até a manutenção da exposição. Mas hoje vamos, na primeira aula, passar pelo processo de criação, que é importante a gente entender. Todo bom gestor entende, ele não necessariamente precisa dominar o processo, mas ele entende o que é o processo de criação, porque vai atuar junto com a equipe inteira, mas a gente vai ter sempre esse olhar de gestor, sempre esse olhar de cima, né? Então, por hoje, a gente vai passar por uma introdução geral aos conceitos que tangenciam os projetos expográficos. Aí os colegas museólogos vão falar, chatice, lembro lá da Teresa Scheiner falando isso na minha cabeça. Metodologia de criação e desenvolvimento de exposições, e aí que também é uma formulazinha de bolo, essa metodologia. A gente vai olhar para ela de uma visão do gestor e não do criador, então a gente vai pegar essa sacada aí de diferença. Uma abordagem técnica, né? O saber fazer, de que forma, quem acionar e quando acionar,
os agentes envolvidos, as definições dos papéis e dos processos. Acho que um papel principal do gestor de exposição é mediar o conflito entre o curador, entre o restaurador, entre o pessoal da técnica, entre os educadores, enfim. Esse é um toque, é um chunk que a gente vai ver daqui para frente, que vai ser um ponto muito, muito importante. Bom, para a gente nivelar, para botar todo mundo aqui no mesmo BO, como eu gosto de brincar aqui em BH, a gente tem que entender o que é a linguagem expositiva, né? A linguagem expositiva, ela é uma linguagem pouco conhecida no sentido de ela se difere de um livro. Ler uma exposição é diferente de ler um livro. Uma exposição nem sempre tem uma leitura linear, nem sempre ela tem uma leitura clara, muitas vezes a leitura é subjetiva. Muitas vezes você fica mais livre na exposição do que numa leitura de um livro, que você segue página 1, capítulo 1, página 2, capítulo 2, enfim. Então, ele não é um texto tão... a informação da exposição não é um texto tão linear, e para isso ela se utiliza de centenas de suportes diferentes, centenas de formatos de linguagens diferentes para passar essa informação. Eu trouxe um trechinho aqui, eu não trouxe muitos textos, porque a gente vai botar a mão na massa, mas eu trouxe um trechinho super legal do Duncan Cameron, que é um museólogo canadense, e ele faz assim, um resumo legal do que é uma exposição. Tudo aquilo que é ou pode ser exposto, ponto final. Então, é uma exposição e o processo expositivo é tudo aquilo que é ou pode ser exposto, sem distinção de natureza, quer se trate de original ou de reprodução, então não necessariamente uma exposição é só de objetos raros, antigos, originais, de objeto em 2 ou 3 dimensões, então a gente está falando arquivístico também, e também o acervo tridimensional, de objeto de arte utilitário, de estátua, pintura, gravura, utensílio, máquina, modelo, fotografia, ou seja, expor é o ato de comunicar diferentes ou objetos ou informações e traduzir isso em uma linguagem comunicacional, traduzir isso em uma linguagem expositiva para o público visitante. E aí, bom, isso é o que a gente entende sobre o que a gente pode entender, o que é a linguagem expositiva. Então, a fazer um pré-briefing, assim, que é o que a gente deve entender, o que se perguntar ao se criar uma exposição. Então, a gente entendeu aqui, basicamente, que esse curso não é um curso criativo, é um curso de gestão, então a gente vai entender a criação com o olhar de gestor. A gente entende que uma exposição ampla, ela é utilizada como a forma mais forte de comunicação de um museu, é como o museu é a primeira palavra que o museu fala para o visitante, é a exposição. Então, ela tem um poder significativo, ela gera um impacto significativo, seja para a exposição, seja para o seu cliente, seja para o patrocinador, seja para uma marca. Eu, por exemplo, já trabalhei na Vale, trabalhei na Anglo América, trabalhei no Grupo Croton, Fundação Pitágoras, que são marcas que utilizam a técnica e o método da exposição museológica para gerar valor para o seu produto e para gerar impacto positivo para o seu produto, né? Principalmente hoje as mineradoras têm feito muito isso, usando as exposições museológicas para gerar impacto positivo para a sua marca, né? Então a gente entende que a exposição tem esse poder, a exposição tem este fenômeno comunicacional, e a exposição, então, ela não é tão simples, a gente não pode ser ingênuo de olhar para ela como uma forma simples de comunicação. Pelo contrário. Bom, mas a gente também tem que entender como que é feito esse processo criativo, né? Então, antes de tudo, você compôs uma equipe, a gente compôs uma equipe, entendo que todo mundo aqui está à beira de compor uma equipe para a criação de uma exposição, primeiro pela formação de vocês, segundo pela expertise, pelos skills que vocês trazem, então vocês estão aptos a compor uma equipe
de produção de uma exposição, né? Seja no processo criativo, seja no processo operacional. Para isso, é muito importante que a gente tenha em mente, como gestor, essas 4 perguntas. Eu vou ler aqui e a gente vai entender o porquê. Por que montar uma exposição sobre esse tema? A quem ela se destina? O que se quer transmitir ao visitante com a exposição? Que reflexões se pretende despertar no visitante com a exposição? Aí você fala, Carlos, beleza, assim, eu até entendo que são perguntas relativas à criação, à criatividade, ao processo de formatação conceitual da exposição. Mas por que como gestor da exposição, essas perguntas vão me ajudar? Porque o seu olhar de gestor, o seu feeling, aquela pulguinha atrás da orelha que eu falei com a Fran, ela vai te fazer pensar fora da caixinha. Se você vai receber essa pergunta, você está lá na mesa de criação, por que montar uma exposição sobre esse tema? Aí as respostas vão ser: vou apresentar para o público um tema novo, um tema pouco abordado sobre esse viés. Vou trazer para o público... Então, tem um errinho aqui, eu conserto antes de entregar o material. Vou trazer para o público um formato de exposição ainda pouco trabalhado. Aí a sua luzinha desse briefing, a sua luzinha de alerta como gestor da exposição, já começa um formato diferente. Então, eu vou ter aparatos diferentes, eu vou ter um processo um pouco diferente. Você já começa vai dando check, né? Já vai, pega o seu caderninho de brief, já começa a pensar como gestor desse processo, né? Esse tema é estratégico para o patrocinador, para proponente, ou para um determinado nicho da sociedade. É um tema que a sua divulgação trará benefícios para a marca, ou será um tema que trará benefícios para a comunidade, é um tema amplo. A próxima pergunta, a quem ele se destina? Né? A segunda pergunta é, a quem se destina essa exposição? Aí a resposta desse coletivo, dessa produção, é uma exposição que tem como público-alvo as crianças, ou adultos, ou estudantes do ensino médio. Aí a luzinha vem de novo, né? Assim, por que essa resposta é importante? Que a gente consegue traçar a nossa estratégia de gestão a partir do público-alvo. É uma exposição cujo público-alvo é criança, então você já pensa espaços amplos, menos quinas, mais espaços rebaixados. Na verdade, essa exposição é para o público idoso, aí você já liga o alerta, fala, é no andar térreo, né? Se for no segundo andar, como que isso vai ser? Tem espaços de descanso na exposição, tem espaços de respiro, aí você já vai anotando o seu checklist ali para quando você compor a equipe junto com o arquiteto, com o cenógrafo, com o cenotécnico, você já começa a gente já começa a trazer, a antecipar essas questões estratégicas da exposição antes mesmo do desenho, né? É uma exposição de curta temporada, uma exposição de média temporada, aí vai ficar uns 4 meses em cartaz, e ela é destinada ao público escolar. Você já liga, fala, precisa ter área de respiro, tem que ter um espaço para receber, tem que ter um espaço para escaninho, aí você já começa a pensar o que o pessoal da criação e da cenografia e do design, da comunicação, não olha, que é esse olhar mais amplo, né? O pessoal da criação está ali. Vamos pensar o expositor, vamos pensar o layout, o pessoal do design já começa a esboçar, mas aí o seu olhar começa a pinicar ali e fala, olha, então, se é para idoso, vamos evitar aqui o segundo andar, vamos manter no térreo, espaços amplos, mais bancos, menos distância entre um objeto e outro, e começa-se a antecipar as estratégias de gestão para quando se começar o desenho, já está com isso na ponta da língua, né? Outra pergunta, o que se quer transmitir ao visitante? A mensagem que eu quero transmitir ao visitante é X, é sustentabilidade. Eu quero que o visitante aprecie a beleza da coleção. Minha única mensagem é a coleção. Eu quero que o visitante tenha a impressão de que ele está imerso no tema. Aí você já pensa, o espaço imerso, cubo branco,
cubo negro? Será que eu tenho iluminação suficiente? Não tenho? Imergir no espaço? Será que o espaço é adequado? Enquanto o pessoal da criação começa, você já antecipa, começa a antecipar o seu, as, as questões que podem se desdobrar, né? E por último, que reflexões que se pretende despertar no visitante, né? Assim, eu quero que o visitante reflita sobre a importância da reciclagem. Quero que o visitante seja impactado com essa mensagem. Então, esse conjunto dessas quatro pequenas e singelas perguntas que parecem ser quase que passam despercebidas, elas antecipam a estratégia que a gente vai ter como gestor da exposição antes mesmo do processo de desenho, antes mesmo do processo criativo. A gente está no processo de briefing, né? Então, é muito importante que essa etapa, que pode parecer um pouco conceitual, a gente vira a chavinha, a gente usa essa etapa a nosso favor, como gestores, para antecipar as questões estratégicas ou até, inclusive, futuros problemas que a gente pode ter, né? É um edifício histórico adaptado para receber uma galeria de exposição, vão receber uma exposição imersiva, dessas altamente tecnológicas. Aí, nesse momento de briefing, a gente já começa a falar, gerador, não tem acessibilidade, vai receber mais escola do que idoso. Então, aí a gente já começa a elocubrar o que pode ser. Vai ser um tiro certeiro? Claro que não. A gente não adivinha o futuro, mas a gente antecipa o que pode ser um problema e o que pode ser uma solução para ir no processo de criação e transformando esse problema ou essa solução em uma operação, né? E não mais em algo que vai impactar no nosso trabalho, ou no trabalho, ou na exibição da exposição, né? Bom, aqui eu já adiantei, mas as respostas às perguntas já nos permitem formatar um panorama sobre como será a gestão da exposição, como eu tinha falado. Pode ser que seja uma exposição mais tecnológica, e você pensa, TI, qual é a voltagem, a gente tem gerador, não tem recurso, não tem. Vai ser uma exposição com coleções originais, joias originais, aí você começa a pensar, na segurança, esse prédio, ele é seguro? É um edifício histórico, as janelas de madeira, será que é seguro? Não é? Vamos olhar para isso, vamos dar um toque para o pessoal de segurança, vamos criar um facility para isso, vamos ter coleções de alto nível de sensibilidade. Poxa, a gente está num prédio aberto, à beira-mar, e vamos receber aqui um conjunto de espadas. Você fala, metal, maresia, o que eu já vou começar a fazer? E aí, a partir daí, desse briefing inicial, que é muito importante que a gente não pule essa etapa, independente se a gente compõe a equipe ou se a gente é um membro externo da equipe, que a gente vá atrás desse briefing, para que a gente comece a antecipar eu não digo problemas, né? Essas questões que podem se tornar problemas, né? O fluxo de visitantes em idade escolar vai ser elevado? Não vai? O fluxo de visitantes de idosos vai ser elevado? Não vai? De que forma a gente consegue mitigar isso? De que forma a gente consegue amortecer esse fluxo? E a partir daí, então, que a gente começa, que a gente antecipa os pontos do projeto tipográfico, e já vai munido de informações para o pessoal da criação, mesmo antes de fato ter um projeto tipográfico. O projeto tipográfico que a gente tanto falou é um projeto básico e executivo, aí eu grifei aqui. Ele deve conter pelo menos um bom projeto tipográfico, o desenho técnico da exposição, o layout da exposição, o mobiliário, o desenho do mobiliário da exposição, o projeto luminotécnico, a indicação, pelo menos, o posicionamento das peças do acervo, a circulação, a planta de circulação, comunicação visual, projeto de acessibilidade e outros desdobramentos que possa ter, né? O projeto pedagógico educativo, ações culturais, enfim. Então, só conceituando aqui, o projeto tipográfico é
o caderno de desenho técnico, conceitual, visual, que a gente coloca em prática esse desenho para ter como produto final a exposição montada. Então, do projeto tipográfico, a gente parte para a exposição. Então, é da onde é a origem da exposição, né? O projeto, é a planta da casa, como a gente pode dizer. As exposições evoluíram, como tudo, como os museus, como os processos museológicos, ou como qualquer outro processo, produto e fenômeno que a gente tem. Nós tínhamos exposições altamente contemplativas, elaboradas por um pequeno nicho de pesquisadores também, que conversava com outro pequeno nicho de espectadores, de visitantes, e isso evoluiu com a museologia, evoluiu com a comunicação museológica, e hoje a gente tem exposições altamente imersivas, que fazem o público refletir, questionar, indagar, participar, coloca o público no centro do processo, coloca o público no centro da exposição, e quando eu digo exposições imersivas e altamente tecnológicas ou reflexivas, eu não necessariamente estou falando só de aparatos tecnológicos, né? Mas a forma de se comunicar e a forma do museu se posicionar já não é mais a mesma, né? Então, e se alguém se interessar por isso, eu compartilho outros textos, enfim, a gente pode conversar um pouco mais para frente. Aí eu trouxe exemplos super legais, exemplo que eu gosto de namorar, que é o Victoria and Albert Museum, que é uma exposição da década de 50. E eu trouxe não para mostrar o preto e branco e o acervo, né, nessas vitrines de madeira e tal, mas assim, esse público seleto de pessoas que claramente tinham, passou uma moto aqui dentro da minha casa, pessoas que claramente tinham maior acesso às exposições, diferente do que a gente tem hoje, que são exposições onde o visitante ele é o centro, onde ele interage. Aqui eu trouxe uma exposição muito, muito aleatória, mas que eu acho muito sensacional, que é a exposição do Van Gogh. Acho que veio ou virá para o Brasil, em São Paulo e Brasília, não sei. Vai vir ainda em São Vai vir, Paulo. pois é, eu sei que Para ela vem para... Brasília vai ser em junho, se não me engano. Em Brasília. E é super legal, né? Porque imersivo. As obras estão sendo projetadas, acabou a luz, tem exposição? Será que temos exposição sem luz? Será que não temos? Mas é uma exposição sensacional, porque você vê Van Gogh a 3 metros de altura te engolindo ali com as suas obras. Mas isso é só um exemplo, depois a gente pode criticar um pouco mais as exposições, mas vamos partir para o nosso BO, né? A partir de agora, a gente vai trabalhar, vai discutir, vai esmiuçar os conceitos, os processos que tangenciam as exposições contemporâneas, suas relações com o ambiente que estão inseridos. Exposições contemporâneas que eu digo são os formatos de exposições que temos hoje, né? No século XXI, depois de décadas de evolução da museologia, dos processos museológicos, dos processos expositivos. O projeto tipográfico como eu disse, ele tem uma formulinha, obviamente não é uma fórmula de bolo, mas ele tem processos e etapas que são padronizados, que devem ser seguidos para a perfeita execução, né, o que a gente vai chamar aqui de fases. Então, a elaboração e execução de um projeto tipográfico devem ser guiados por uma metodologia coesa, e é uma metodologia que já existe, já é estruturada, tem diversos cursos sobre esse tipo de processo metodológico. É uma metodologia composta por fases, que de forma ordenada, ou seja, sem atropelar uma fase ou sem pular uma fase, devem formar um percurso a se seguir, né? Então, como gestores da exposição, como gestores de exposição, nessa parte de gestão, você não necessariamente tem que ser o coordenador deste processo. Você vai ter um museólogo, vai ter um produtor, mas você entender essas fases para saber em que fase o projeto está, como que você vai, qual a sua ação, né, nessa fase, é muito importante. E aí, a partir de agora, é isso que que eu vou trazer aqui. É legal tomar nota, mas como está gravado, eu vou mandar o material. Se não quiser tomar nota,
a gente segue aqui, mas depois é bom vocês repassarem por esse capítulo aqui. Bom, a primeira fase, ou seja, a fase que é depois daquele briefingzinho das 4 perguntas que a gente fez ali agora, é a primeira fase, a fase do planejamento de ideias, né? É onde começa a surgir a proposta conceitual, o levantamento do acervo, tem acervo, não tem coleção, não tem consistência. A gente tem que ter em mente que é sempre uma construção colegiada, pode ser autocrática, mas é colegiada no sentido de terá sempre uma equipe plural, mista, vai ter um arquiteto, vai ter um cenógrafo, vai ter um conservador, vai ter um museólogo, vai ter um historiador, vai ter um historiador da arte, vai ter um curador super especialista naquele tema, vai ter um curador mais generalista, enfim. É um processo colegiado, é um processo que envolve múltiplas falas, e aí nosso olhar de gestão é ficar usando um termo bem vulgar, de butuca ligada, e onde a gente começa a definir na fase de planejamento as estratégias e os métodos de trabalho que vamos ter daqui para frente. Um longo processo, não é um processo de semanas nem de dias, é um processo de meses, né? Como a gente sabe, os colegas que têm experiência em exposição sabem. Bom, definimos tema, definimos recorte curatorial, definimos as ideias, definimos a coleção, já acionamos os empréstimos, enfim, parará, fase de design. Ou seja, briefing das 4 perguntas, fase de planejamento de ideias e agora a fase do design, a fase para desenhar, botar a mão na massa. Onde a gente faz o detalhamento da forma, do conceitual, do espaço, do circuito da exposição, onde a gente tem como produto o projeto tipográfico, tem todos os cadernos de detalhamento técnico do espaço, do mobiliário, da cenografia, da iluminação, da cenotécnica. Então, nessa terceira fase, da fase do design, já se passaram aí alguns 2 meses, 3 meses de trabalho em cima, a gente começa a formular o projeto tipográfico e deve-se sair dessa fase com o projeto tipográfico. Aí o gestor já foi lá pentelhar e falar, olha, se aqui precisa ter um respiro, se é uma exposição ultra tecnológica que vai exigir do meu quadro de energia, bota um gerador aqui a gente não consegue, a gente não tem segurança suficiente aqui, é preciso prever isso. E aí a gente chega, passada a fase de desenho, a gente chega na fase de elaboração técnica. Ou seja, antecipamos os problemas, pensamos a curadoria, pensamos o tempo, participamos desse pensamento, participamos da fase de desenho técnico, avaliamos, entendemos, os arquitetos trabalharam, se debruçaram ali sobre esse processo junto com a produção, e aí a gente começa a fase de elaboração técnica. O gestor da exposição, ele já nessa fase ele começa a ser um pouco mais ativo. Já estou dando essas pinceladas, mas a gente vai ver esses papéis mais fortes daqui para frente, aqui em breve. A gente começa a elaborar um plano técnico e executivo dos suportes, a contratação de marcenaria, a contratação da execução de todo o suporte técnico e cenotécnico, a instalação em loco, libera o espaço, começa a chegar a produção técnica para instalar em loco, e deve ter como um produto um guia, uma espécie de guia, uma espécie de facility para montagem. Por quê? Não basta só desenhar, não basta só executar, mas a gente precisa ter em mãos para a equipe que vai seguir daqui para frente, seja numa exposição temporária, que vai fazer itinerância, ou seja para uma exposição de longa duração, onde quem muda são os funcionários da instituição, a gente precisa ter um manual, um facility básico, claro, porém conciso, onde ele diz, para eu abrir esta vitrine, eu faço assim. Para eu desligar essa exposição, eu faço assado. Parece ridículo, parece básico, mas quantos museus têm facilities ou manuais para os seus suportes expositivos? Pouquíssimos. Os que não têm estão construídos. Eu já fui contratado para construir facility de exposição que não tem. Assim, Carlos, a gente, para abrir essa vitrine, precisa de 4 pessoas para segurar a ventosa, tem que levantar mais 2 pessoas. Então, assim, tudo isso precisa
está muito bem estruturado para você conseguir tocar a exposição e saber, aqui deu pau, quebrou essa vitrine, como eu faço? Quebrou essa trinca, como eu faço para abrir? Como é que é a reserva? Enfim, então nessa fase de elaboração técnica, um produto muito importante que o gestor precisa cutucar para sair, que o gestor de exposição precisa cutucar para sair, é esse facility. Essa documentação técnica administrativa sobre a exposição, ela tem que estar muito clara, porque a exposição vai itinerar, porque eu que fui contratado como freelancer ou como prestador de serviço, encerro meu contrato, eu vou para o próximo, mas ela fica, né? A exposição fica, o mobiliário fica, o acervo fica, e aí? Então, essa documentação, esse registro técnico, ele é muito importante, é muito relevante, né? Hoje, por exemplo, aqui onde eu trabalho, no Museu das Minas do Metal, o projeto não tinha um facility, ele não tem um facility, eu tive que criar, e uma determinada cor, que é um bendito do marrom, a casa que fez, a empresa que fez, fechou, ela fundiu com outra, eles falaram assim, a gente faz, mas passa para a gente o Pantone. Cadê o Pantone? Não tem a cor. Então, assim, são esses detalhes que a gente vai, como gestor, sendo o chatinho que vai cutucando. Gente, bota aqui para mim, preciso dessa informação. E é quando a gente... se não é a gente que tem, é a gente que busca. Bom, faz design, faz de elaboração técnica, faz de montagem. Agora, sim, a produção dos suportes comunicacionais. Não necessariamente vamos ser nós em que vamos fazer as exposições blockbuster ou exposições grandes, de médio porte, tem a sua equipe de produção, tem um produtor, um assistente de produção. Eu já fui equipe. Então, assim, a gente já passou por desde ir na gráfica até fazer o adesivo, mas a gente está falando aqui em um mundo mais ou menos ideal, onde tem o produtor. Então, essa fase de montagem, a produção de suportes comunicacionais, a produção dos espaços, a produção e os ajustes luminotécnicos, assim, as fases acontecem separadamente, mas os processos acontecem concomitante. Então, na fase de montagem, você entra, parece um campo, eu ia falar um campo de guerra, mas não está um momento legal para isso. Parece um chacrinha, assim, porque tem o pessoal da técnica afinando a iluminação, o pessoal da produção de suportes comunicacionais está lá plotando, adesivando, chegando, vendo o erro, até que tudo fique posicionado para, em última etapa, chegar ao acervo. Né? Então, aí entra o museólogo, entra o conservador restaurador, entra o curador junto, o curador brigando, o museólogo estressado, o restaurador não querendo tirar a peça da caixa, enfim, brincadeiras à parte, mas enquanto o gestor está ali, de olho um olho no acervo, outro olho na iluminação, outro olho naquele fio que está aparecendo que não deveria, no desumidificador que está desligado, ou no tempo que está muito seco, precisa umidificar, enfim. O gestor tá ali flutuando em cima desse processo inteiro e entendendo que na fase de montagem ele vai mediar conflito, que ele vai entender que nós vamos ter no espaço trabalhando o pessoal da técnica, o pessoal da curadoria, o acervo, tem que ficar de olho na segurança, porque as caixas estão abertas, os objetos, os quadros, enfim, não estão em vitrines ainda. Então, todo esse olhar gigante que parece desesperador precisa estar acontecendo ali naquele momento, né? E, por último, chegou o acervo, espaço liberado, saiam todos, aquele olhar final do museólogo, do arquiteto para os ajustes finos, acionar as pessoas necessárias para os ajustes finos, e aí, como produto final dessa última fase, a gente tem a exposição montada. Com a exposição montada, inaugurou, vernissagem, coffee break, o gestor, eu acho que o meu microfone deslogou. Meu microfone deslogou? Não, vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo? Então, fechou. A exposição inaugurada, o arquiteto vai embora, o restaurador vai embora, vai todo mundo feliz, mas o gestor da exposição, se ele é funcionário do museu ou se ele é um freelancer, ele continua, o processo continua. Então, a gente avalia os suportes,
avalia a segurança do acervo, se fala essa vitrine está posicionada perto dessa janela, o trinco não está bom, o fluxo aqui está muito grande, a gente precisa reavaliar, essa vitrine não está bem fechada, o espaço aqui ficou restrito, o espaço aqui ficou muito bom, vamos manter, precisa atualizar a informação, essa informação já está desatualizada, então o gestor da exposição, quando termina aquele faniquito, que é o processo de pré-produção e de produção, quando a exposição está rodando, o gestor continua no mesmo pique. No mesmo pique que ele estava lá no início do briefing, das 4 perguntas, ele tem que estar agora. A gente tem que estar agora, vendo, opa, essa luz apagou, não dá, aqui queimou esse fio, essa vitrine está apagada, essa peça tombou, caiu aqui dentro, quem eu aciono? Não necessariamente o gestor da exposição vai ser o museólogo, vai ser o restaurador, ou até mesmo o responsável que pode abrir a vitrine, né? Então, caiu aqui, essa peça caiu, o que a gente faz? Essa iluminação está apagada, deu pane nesse quadro elétrico, isso tudo acontece. Quando não acontece na abertura da exposição, acontece durante a exposição. Isso uma criança tropeçou, esbarrou na vitrine, quebrou, arranhou, amassou, enfim. Então, essa fase de manutenção e atualização, não digo que é a fase mais importante, mas eu digo que é a fase que o gestor da exposição está ele segue no pique, ele segue assim, o arquiteto, o pessoal da curadoria, a produção já deu uma baixada na bola, o gestor está ali, está de olho, porque ele tem que ver como foi a primeira semana rodando, o que deu certo, o que não deu. Eu avisei que essa vitrine aqui no meio estava linda, mas está mal posicionada, a cadeira de roda não passou, então, enfim. Esse olhar que só o ajuste, esse olhar de ajuste técnico, que só a primeira semana ou primeiro mês de exposição rodando é que a gente vai ter, né? Já na fase de montagem, nos ajustes finais, quase nunca a gente tem esse tempo. Acho que você sabe, né? O ideal é que seja no final dessa fase de montagem, o treinamento para a equipe. Gente, não joga água, não joga alvejante, é assim, é assado. E criar uma espécie de facility para a equipe de manutenção e aqui a gente chama manutenção e conservação, mas é conservação no sentido de conservação predial. Criar um facility é muito importante. Nem sempre se cria. Quando você tem uma equipe efetiva, você não necessariamente precisa criar o facility, porque é a mesma equipe, ela não tem a rotatividade, ela vai, e se for uma equipe de uma instituição cultural, ela já está ali alinhada. Quando exposições em galerias, em centros culturais, ou em outros espaços onde há uma rotatividade dessa equipe, é importante ter o facility na mão do supervisor ou do encarregado. É um ponto super, super relevante, super importante que você tocou. Porque, principalmente quando há rotatividade, né? Porque você treina uma equipe, um mês depois traz o cara que é lá do administrativo, do escritório, ele vem aqui para essa galeria, enfim. Então, esse é um detalhe muito importante e não pode passar batido, né? A gente vai ver lá quando tem os papéis das pessoas. Na fase de avaliação, não é o nosso foco aqui a avaliação, o estudo de público visitante, mas a gente sabe a importância e entende que uma equipe qualificada ela deve liderar esse trabalho, porque esse trabalho é quem vai dizer o impacto que a exposição teve, vai ver o fluxo que a exposição teve, se a exposição foi bem recebida ou não, de que forma que essa exposição impactou no visitante, e para o patrocinador ou para a instituição é importante você ver se a sua estratégia comunicacional expositiva impactou positivamente para os visitantes, para a instituição. Então, a fase de avaliação ela contempla o processo criativo e processo de exposição. Na gestão, a gente vai só ter esse olhar de avaliar o que nos foi passado, né? Então, olha, a gente tem uma pesquisa de avaliação do público, o impacto foi super positivo, o visitante gostou do que viu, o produto que a gente ofereceu para o visitante está super adequado, a gente segue assim. Ou
ou o contrário, né? A fase de avaliação, ela também diz isso. Então, eu não vou me ater aqui, mas se alguém quiser também, em algum momento, conversar, quiser ler, ou quiser saber um pouquinho mais de avaliação, eu mando o material, a gente pode conversar em off, mas aí a gente segue aqui na nossa gestão. Eu trouxe um fluxograma, eu ia falar para vocês tirarem, printar ou tirar uma foto, mas obviamente não precisa que vocês vão ter acesso a esse material. Eu não vou me ater a esse fluxograma de concepção, mas eu vou passar por ele, porque nós estamos falando aqui de gestão, né? Então, nós temos a concepção museológica desse processo inteiro lá na cabeça, onde a gente tem, de um lado, a concepção da forma, ou seja, os desenhos, a cenografia, a cenotécnica, os conceitos que vão aparecendo. A luminotécnica, e de um lado a concepção espacial, que é pegar a planta do espaço, entender o espaço. Olha, é um edifício histórico, foi adaptado, são salas super compartimentadas, a gente tem 10 salas de 3 metros quadrados, ou não, é uma galeria feita para ser museu, tem aí 80 metros quadrados cada espaço, tem tomada, não tem, está super adaptado. E esses dois pensamentos, e o gestor está ali olhando para esses dois de forma a antecipar situações, como eu falei, convergem, chegam junto no processo de concepção tipográfica, né? Que é quando a gente desenha as vitrines e o mobiliário, que é quando a gente desenha o projeto de iluminação, ou pelo menos adequa o projeto de iluminação existente, é quando a gente cria o processo, ou cria o sistema de segurança. E aí eu não estou falando nada high-tech, também, assim, mas o processo de segurança vamos ter seguranças nas salas? Não vamos? Vamos reforçar as janelas, que é um prédio histórico, a madeira está inchada, a madeira tá enrugada, essa janela não está muito boa. Então, é um processo onde você faz uma análise junto com a equipe e cria-se um processo de segurança para essa exposição. Mais denso, menos denso, precisa, não precisa, mas é sempre necessário que tenha, que esse processo aconteça concomitante a essa etapa de concepção tipográfica, né? E concepção do sistema de controle ambiental, os colegas conservadores e restauradores estão carecas de saber que é uma fase muito importante. Essa exposição vai acontecer aqui, Porto Alegre, super úmido. Já começa a pensar, na verdade é Brasília, super seco. Então, esse processo, esses 4 quadradinhos precisam andar de mãos dadas, porque a criação da vitrine vai estar super relacionado com o sistema de controle ambiental, que a gente vai colocar silicagel aqui e tal, ou não, com a segurança, vai ser um método de abrir, vai ter sensor, não vai ser cúpula, não vai, enfim. Então, depois desse caminho todo, concepção museológica, as duas concepções, forma espacial, no que isso convergiu, a gente vai ter a elaboração do projeto, e aí sim a gente volta o nosso olhar, mais uma vez, não só para a criação, mas o olhar da gestão para a criação, que é o nosso BO aqui. Bom, aí agora sim, que também é importante para caramba essa parte, que é o fluxograma da execução, onde a gente não deve atropelar essas etapas, pré-montagem, plano técnico, produção, instalação, como eu citei en passant aqui atrás, mas a gente deve ficar atento a esse processo enquanto gestores, né? Então, por exemplo, listagem definitiva do acervo, chegou ou não? Definição de linguagem de apoio, o pessoal está pronto, não está? Como é que está? Já foi instalado? Não foi? Definição de suporte, execução do mobiliário, muito importante. Não só o produtor acompanhar de perto, como o gestor está em cima. Chegou o mobiliário, não chegou? É a primeira coisa que tem que entrar, pessoal, vamos embora. A execução da linguagem de apoio, a execução das bases do suporte, da cenografia, que não são só as vitrines, né? Aquisição dos equipamentos eletrônicos de luz, segurança, de controle ambiental, vai ser empréstimo, não vai, como que isso funciona?
execução dos recursos sensoriais, isso tudo, essa teia que liga a pré-montagem, que é a preparação do espaço, dar um cheque, já foi contratado marceneiro, cheque, já foi avaliado o seguro das obras, as obras já foram inventariadas, já tem os termos de empréstimo, todo esse processo que está acontecendo concomitante, que está ali, o pessoal da curadoria está lá junto com o acervo, o pessoal da técnica já está comprando, já está na marcenaria, isso tudo tem que ser costurado pelo gestor, né? O gestor chega e fala, ok, aqui acervo entra, a coleção entra aqui, precisa de entrar por outro lado, tá certo? Como está o transporte? Não está? Tem autorização? Não tem? Então é o gestor que vai puxando esses detalhes pequenos que registrados em facilitam a nossa vida, mas que são detalhes que muitas vezes na pressão e na pancada, que é uma produção de exposição, acabam ficando no ar, né? De quem é o pai? Pô, alguém verificou o seguro? Alguém deu ok para o seguro? Gente, o marceneiro chegou onde ele estaciona, onde ele para, tem lugar, não tem, precisa da placa, não precisa, enfim. Todo esse olhar mais chato e minucioso, eu diria, acaba ficando um filho sem pai, né? Um filho sem mãe, porque tá cada um ali no seu papel, compenetrado, e o gestor da exposição é quem costura essa teia, essa trama. Eu vou passar aqui, eu vou jogar para frente desse fluxograma, porque a nossa aula já está caminhando para meia hora final, mas aí depois vocês, eu acho legal printar, assim, e ter isso, e anotar, botar pontinho de interrogação, quem acionar, quem não acionar. Mas sigo aqui para o detalhamento agora, já no processo de execução, né, para uma estratégia inicial que está intimamente relacionado ao perfil e ao papel que o gestor da exposição vai ter, independente da sua formação acadêmica, né, como a nossa aqui está bem plural, né, bem diversa. Adequação do espaço que irá receber a exposição. O gestor da exposição precisa ver. É um prédio histórico, não é? O espaço foi adequado, não foi? Precisa passar por alguns reparos, não precisa. Tem goteira, choveu. Tem uma semana chovendo. Aqui, então, infiltra. Ficar de olho nesse espaço. Garantir que todos os envolvidos tenham treinamento para o processo executivo. Aí, né, Patrícia? Então, desde o museólogo, do conservador, que precisam ter o seu treinamento, óbvio, precisam estar qualificados para manuseio, embalagem, desembalagem, até o pessoal da técnica, até os eletricistas, e até a pontinha, já na inauguração, que é o pessoal da limpeza, manutenção predial, que é quem vai seguir o processo ali para frente, que é quem precisa de alguma forma também estar de olho, ter uma técnica, ter um processo para higienizar o espaço, enfim. Então, o gestor precisa garantir que toda a equipe seja treinada, não seja parente, primo, irmão, colega de alguém, mas que seja treinada, qualificada para a execução, e que essa qualificação seja, quando se estender, seja documentada em Facility, ou seja, reportada periodicamente para a equipe que vai executar, né? Orientação aos seguranças, aos monitores ou aos educadores quanto os comportamentos que podem botar em risco o acervo. Vocês estão vendo que esses detalhes eles não aparecem no projeto tipográfico, obviamente, não aparecem no processo criativo, porque o partido criativo tem que estar limpo ali, tem que tratar de comunicar, mas é essa estratégia que é o nosso papel de gestor, que é o papel chatinho, que é o pentelinho, como eles me chamam, que é falar, gente, olha, qualquer comportamento que coloque em risco, se entrou embriagado e pode tropeçar na vitrine, ou se tem correria demais, se criança está correndo sem algum apoio de algum monitor, né? Então, assim, essa orientação inicial pode ser revertida em Facility, pode ser revertido em nota técnica, que é mais rápido, fica a cargo do gestor de exposições, que é quem está ali fazendo a anteninha ligada o tempo todo, como eu falei, para esse processo, né?
orientação quanto à limpeza, manutenção dos espaços, acabei de falar, avaliação das condições de conservação e segurança do espaço. Se você for um conservador restaurador, ok, você já tem esse olhar. Se você não for o conservador, você tem que receber essa informação para, Carlos, qualquer sujeirinha que aparecer, qualquer broquinha que aparecer, ao menor sinal de umidade, choveu muito, ao menor sinal de queda de eletricidade, quem eu devo acionar, o que deve acontecer. Lá onde eu trabalho aqui, a gente tem um protocolo para chuva. Aí você fala, ai, que exagero, que doido. Esse ano aqui em Minas choveu desesperadamente esse primeiro trimestre. Acho que, né, Felipe? Felipe pode falar assim, choveu desesperadamente. O museu que eu trabalho é um edifício histórico, adaptado, ele simplesmente reage a todas as temperaturas. Então, a gente tem um protocolo para chuva. Choveu, primeira coisa, o nosso cheque de funcionamento começa 2 horas antes, avalia a goteira, avalia a umidade, as paredes reagiram, a pintura reagiu, a porta reagiu, enfim. Então, e eu não sou conservador restaurador, mas eu estou muito bem equipado com uma equipe, eu tenho uma restauradora, e estou muito bem brifado de, olha, se você vê goteira, acionar fulano, se você vê a vitrine levemente úmida, acionar ciclano, enfim. Então, esse processo todo, esse olhar geral, precisa estar na ponta da língua. Parece muita coisa? Não, não parece. É muita coisa, mas é o tipo de muita coisa que a gente tem que estar ali na pontinha, se não na pontinha, ali na pranchetinha, que a gente vai aprender a fazer daqui para frente, esse cheque de funcionamento para essa estratégia inicial. E que é muito importante, que muitas vezes é um filho sem pai e sem mãe, né? Então a gente vê ali, às vezes o pobre do segurança tá olhando também a vitrine, às vezes a equipe de limpeza também chama a atenção de algum comportamento, enfim. Quando a gente tem um profissional definido para isso, é muito importante. Isso acontece, por incrível que pareça, assim, apesar do desastre que está o mercado cultural esse ano, por incrível que pareça, esse profissional é muito procurado. Aqui em Belo Horizonte, principalmente em exposições na Casa Fit, no CCBB, Palácio das Artes, enfim. É o profissional que gera os facilities, né, que a gente está observando aqui. Bom, vou reforçar e passar aqui agora de novo com o nosso olhar de gestor, não com o nosso olhar criativo. Na pré-montagem, a gente tem que ter em mente a definição da lista definitiva do acervo, a gente tem que ter em mãos, né? Definir as linguagens de apoio, além do texto curatorial, quais outros suportes a gente vai utilizar. Vai ter banner? Não. Vai ter suporte digital? Não. Vai ser impresso? Vai ser direto na parede? Vão ser QR codes, totem, enfim. Isso tudo a gente tem que ter esse panorama até para entender, poxa, é um totem eletrônico, mas essa sala não tem ponto de luz. É um QR Code, mas a gente não imprimiu, enfim. E analisar, isso já na pré-montagem, como gestores, analisar as possíveis adequações do suporte, do mobiliário, do circuito. Olha, esse circuito composto por esse mobiliário aqui ficou sensacional, mas ele não passa na porta, ele não entra. Eu estou falando de um prédio de 150, 110 anos, onde as portas são altíssimas, mas são estreitíssimas, então não passa. Vamos pensar em adaptar esse circuito, vamos desmembrar, vamos fazer isso, enfim. O gestor, ele acaba atuando, ele não influencia de forma alguma, ele desfigura o projeto tipográfico, mas ele acaba atuando nessas resoluções de problemas e que estão sempre à tona, ela sempre vem, né? Um plano técnico que a gente tem que ter, elaborar o desenho técnico do projeto a gente em mãos, ele já foi elaborado, o arquiteto já passou, a gente tem as especificações técnicas, fazer as contratações de pessoal e de serviço, ou se a gente tem esse perfil de um produtor, acompanhar as contratações de pessoal e de serviço, registrar quem são essas pessoas, quem são esses prestadores de serviço,
quem são esses marceneiros, quem é essa equipe, porque podem ser acionados a qualquer momento, pode dar algum BO e precisa ser acionado, pode ser acionado no futuro, podem ser tão ruins que a gente não quer contratar, mas a gente precisa saber quem foi para a gente não contratar. Então, isso é importante. No processo de montagem, a gente viu que ele abarca o processo de execução, marcenaria, carpintaria, serralheria, pintura, e o processo de instalação, que é em loco, ou seja, essa galera inteira chega no mesmo espaço, na mesma hora, e começa o processo de adequação do espaço, entra móvel, entra pintor, entra cenotécnico, entra o eletricista, entra a galera da iluminação ao mesmo tempo, e o gestor está ali. Nessa hora o gestor está o quê? Circulando, está chegando e está vendo. Tá com o olho no processo elétrico, eletrônico aqui, de olho nas vitrines que estão chegando, de olho no clima, está chovendo, está muito úmido, o que a gente pode fazer? Enfim, é um processo onde a gente fica meio polvo, né? A gente não executa nenhum desses processos, porque as equipes estão amarradas e bem definidas, mas a gente costura esses processos e avalia e chama atenção e observa com aquele olhar que eu falei que é o do restaurador, né? Com aquele olhar chatinho. Você vê o pessoal da execução do mobiliário arrastando o móvel num piso de marchetaria que é tombado, não pode. Pessoal, fica assim, não pode, assim não dá. Cuidado, arranhou, se arranhou tem que fazer um ajuste. Enfim, durante a montagem, o processo, ele também é o nosso olhar, o nosso perfil polvo é o mesmo. Levantamento, compra e instalação dos equipamentos de segurança. Quem é o pessoal da segurança? Tem, não tem? Se não tem, qual é a alternativa, né? Levantamento, compra, instalação dos aparelhos de controle de umidade e temperatura. Vai comprar? Não vai? Vai ser empréstimo? Quem vai emprestar? Sempre e esse processo todo, ele é corriqueiramente e normalmente acompanhado pelo responsável técnico, seja da conservação, seja pelo profissional técnico da iluminação, nesses outros projetos, mas sempre supervisionado pelo gestor da exposição, né? Então, aqui a gente já começa a entender onde a gente está, né? Eu tenho um restaurador, eu tenho um museólogo, eu tenho um eletricista, eu tenho um luminotécnico, mas eu acompanho, tangenciando e avaliando e tentando antever possíveis problemas ou possíveis situações durante o processo de montagem, principalmente, que é esse campo do chacrinha com todo mundo ao mesmo tempo trabalhando em prol da inauguração, né? A gente precisa entender que é um espaço multidisciplinar, sempre não vai ser um espaço só de arquiteto, só de museólogo, só de conservador, é um espaço onde todo mundo precisa trabalhar em conjunto para essa execução. E aí eu trago aqui os agentes envolvidos, ou a importância de ter esses agentes envolvidos. Nossa, Carlos, mas aí você está falando de um mundo muito ideal, claro. Quando a gente trabalha em museu, a gente muitas vezes equipe, muitas vezes somos 4, 5, 6 pessoas só, mas aqui eu estou falando de um processo de criação de exposições blockbusters, mas que pode facilmente ser adaptado e aplicado para qualquer realidade, né? Então, aí a gente tem, geralmente, nesses processos, equipes grandes. Um diretor-geral, que é quem manda, ou ele é o patrocinador, ou ele é uma grande cabeça executiva. A gente tem um produtor executivo, o produtor, os assistentes de produção, o arquiteto e o cenógrafo, o design, o assessor de comunicação, o administrativo financeiro. É muito importante a gente não esquecer desse papel, que é quem paga a conta, quem checa a nota, quem faz os contratos. Daqui a pouco a gente vê a gente passa por esses papéis. O pesquisador, o curador, o museólogo, o conservador, o luminotécnico, o cenotécnico, o gestor ou supervisor de facilities, aí ele ganha um corpo na nossa fala aqui, porque seremos nós, né, somos nós.
e os montadores, né, que é o cara que vai desde parafusar, botar a broca, montar a vitrine, posicionar o quadro para o conservador, restaurador fazer a análise, enfim. Então, esse conjunto de pessoas, e aqui eu selecionei quem são os possíveis gestores da exposição, esse conjunto de profissionais é quem vão, em algum momento, estarem todos em campo, todos ao mesmo tempo, e todos demandando o gestor da exposição, o supervisor da exposição, e sendo demandados pelo gestor da exposição, né? Acaba que nesses processos o curador sempre tem aquela coisa, aquele romance, né? O Chique, ele é o curador da exposição, ele é o produtor executivo, mas essas duas pessoas foram costuradas pelo gestor da exposição, que é quem está na labuta, quem está ali no dia a dia. Vou passar rapidamente por aqui, vai ficar gravado, vai ter um material, mas é legal para a gente ver a função, né? Quem é quem? O que faz o produtor executivo, o que faz o assistente de produção, o que faz o arquiteto. O administrativo financeiro é importante, eu quero frisar aqui porque é importantíssimo, porque é quem paga, é quem faz o contrato, é quem paga, é quem a gente pede ajuda, libera o recurso, cadê o recurso? Preciso que você veja um aditivo, adita esse contrato, me dá o contrato, preciso checar o contrato, enfim. E é o profissional que muitas vezes ele fica ali sumido, desaparecido, mas que é e será bastante demandado pelo gestor da exposição. Depois vocês olham esse quadro com calma. Os serviços envolvidos, que são serviços básicos que a gente precisa ter em mente, precisa ter no nosso facility ali, quem são os prestadores, né? Quem são as empresas de despachante aduaneiro principalmente, porque para exposições, tanto para trâmite interno quanto para trâmite internacional, é essencial, é o básico. Marceneiro, transporte de acervo, transporte de carga, são coisas diferentes, quem faz o quê? Elétrica, serralheria, o jurídico. Às vezes o jurídico está ali com o administrativo, mas esse quadro é importante de ser previsto, mesmo que para você acionar. Né? Você vai, olha, deu um pau aqui, preciso do despachante aduaneiro, preciso que ele desembarace, as obras chegaram, estão presas em Guarulhos, enfim. Então, todo esse processo, que às vezes acaba estourando, convergindo para o gestor da exposição, e aí, o que eu faço? Quem eu aciono? A gente tem que ter ali em mãos, não precisa ter na cabeça, não precisa ser um processo também de bate e volta, mas a gente precisa ter quem acionar e como acionar, né? E nesse processo de produção é muito importante para a gente dominar o conhecimento da equipe, não necessariamente saber o conhecimento, é gestão de conhecimento, né? Não necessariamente saber a técnica. Sou museólogo, eu não sou restaurador, mas eu sei que com a umidade como está chovendo essa semana, eu preciso botar o conservador em alerta. Eu sei que, poxa, a gente teve 3 picos de luz no mesmo dia, preciso botar o eletricista em alerta. Então, a gestão de conhecimento para o gestor da exposição, ela é muito importante. Eu não digo que ela é mais importante do que saber a técnica, mas ela é tão importante quanto você saber quem acionar, de que forma acionar, né? Então, se está chovendo muito, eu não vou acionar o arquiteto, eu sei que é o restaurador que eu tenho que botar em alerta. Enfim, esses processos são muito, parecem básicos, mas eles contam muito quando você faz a gestão de conhecimento, quando você tem essa tomada de decisão ágil para resolver ou para mitigar ou para antecipar o dano da exposição, né? A exposição é viva, ela não para. Algumas exposições abrem de segunda a segunda. Você tem pouquíssimas horas de exposição fechada para você fazer esse olhar, essa manutenção. Então, é desafiador full time, né? Cada agente envolvido ele tem um papel específico durante as três fases, né? Que é a fase de pré-produção, a fase de produção e a fase de pós-produção. Trouxe aqui também uma ideia de
quais agentes são envolvidos em quais momentos, né? Na fase de pré-produção, que é aquilo que a gente estava falando, que é a ideia, a criação, o conceito, a gente vê uma equipe voltada para pensar. Equipe que é voltada para pensar. Você vê pouca equipe operacional, pouca equipe técnica, mais uma equipe voltada para pensar. E se você, como gestor, está nessa fase, você já começa a ver de que forma você vai anteceder os BOs, de que forma você vai costurar essa equipe. Já na fase de produção, você vê muito em campo uma equipe técnica, uma equipe operacional sendo gerida por uma equipe técnica, sendo costurada pelo gestor da exposição, e a equipe de pensar, ela já está no outro campo, fazendo ali uma análise, algum ajuste, trabalhando num outro processo, mas nesse momento a gente aciona a equipe técnica, né? O texto da parede descolou por conta da umidade, não é o curador quem eu vou acionar, vai ser o montador, vai ser o conservador restaurador, vai ser o gestor da exposição, vai ser a gráfica, enfim. Então, essa equipe que eu botei aqui, aí eu friso aqui de novo, dá para ver minha seta? Eu friso aqui de novo o administrativo financeiro, que é a equipe de campo, é a equipe que essa hora está todo mundo trabalhando concomitante nesse processo, e a gente tem que saber liderar o papel de cada um, né? Saber qual é o papel de cada um para a gente poder acionar e vai ter que acionar. As coisas vão acontecer, os problemas vão acontecer e a gente precisa estar com a bola baixa para a gente saber lidar com os problemas e acionar essas equipes durante o processo de montagem. Acontece sempre. Eu não conheço produção que não tenha algum BO de todos esses problemas que eu nunca consegui antever, desde a umidade da semana da montagem que choveu a semana inteira, o adesivo não colava, até cúpula que estourou na véspera da abertura. E no período de pós-produção, a mesma equipe técnica, ou seja, se é uma exposição blockbuster ou se é uma exposição temporária, a mesma equipe que trabalhou na produção trabalha na desmontagem e trabalha durante a manutenção, que é uma equipe que já foi treinada, é uma equipe que já domina o facility, é uma equipe que conhece o acervo, é uma equipe que conhece os pormenores da exposição. Então, é um processo que deve ser, sempre que possível, acompanhado pela mesma equipe, né? Equipe de produção e de pós-produção, sempre a mesma. E o supervisor, né? E o gestor da exposição, o que ele deve fazer nesse processo inteiro? Deve acompanhar o processo de ponta a ponta, então, desde a criação até a manutenção da exposição, ele transita por essa área, ele deve garantir a interlocução das equipes, ou equipe de elétrica, você já falou com o restaurador, você tirou esse filtro, não pode, não. Deve facilitar o acesso aos espaços e ao rider técnico, então ele deve fazer com que todo o espaço que o campus esteja preparado para o time entrar, e deve facilitar o acesso ao rider técnico, aos equipamentos, aos processos. Ele deve caminhar junto com o cronograma. O cronograma é o melhor amigo e é o melhor inimigo do gestor de exposições, porque é com base no cronograma que ele vai se guiar para puxar um pouquinho, soltar um pouquinho e lidar com as intempéries que vão surgir. Ele deve garantir que as normas e as condutas sejam cumpridas, normas éticas, normas técnicas. Pessoal, quem é responsável pelo montador? O montador está de chinelo, não pode, tem que ser de bota, tem que usar caneleira, tem que isso, enfim. E deve, aqui eu devia ter grifado, mas ele deve sempre saber mediar os conflitos. Sempre vai ter conflito. Da equipe de produção, da equipe operacional, do arquiteto com o curador, do museólogo com todo mundo, que é museólogo encrenqueiro, enfim. Então, deve sempre mediar conflitos, porque se a equipe não está unida, se a equipe não está costurada, obviamente a gente vai ter atraso, não vai ter processo, não vai ter produto, né?
o papel do gestor das exposições ele está intimamente relacionado com todo o processo expositivo. Então, ele não vai trabalhar só na criação ou só na operação, ele vai fazer esse olhar todo, desde a criação até a manutenção. Ele não é o profissional que domina todas as áreas, né? Eu acabei de falar isso, mas ele é o profissional que ele gere esses facilities. Ele fala, poxa, a gente tem um protocolo de conservação, a gente tem um protocolo de segurança, então eu sei quem acionar para cada protocolo, mas são protocolos criados por profissionais competentes já estão em campo, então ele tem que saber fazer o processo superior ali, que é quem acionar e quando acionar, né? De que forma gerir. Bom, eu dei uma corridinha só porque é o primeiro dia para a gente não cansar, mas espero que vocês consultem aqui e o material que eu vou disponibilizar. Mas, assim, um resumão que eu acho que a gente precisa reforçar dessa aula, como gestores de exposição, é o domínio dos conceitos. Eu acho que a gente matou isso aqui hoje. A gente sabe o que é um projeto tipográfico, a gente sabe o que é cenografia, a gente sabe o que é processos expositivos, a composição da equipe, saber quem acionar e quando acionar, e a gestão de conhecimento da equipe, né? Eu não necessariamente preciso saber qual a umidade relativa para acervos em metal, por exemplo, mas eu preciso acionar e falar, olha, gente, a umidade está alta, ou o chefe de conservação, ou restauradora, tá ok, a equipe pode tocar, a gente pode abrir exposição, tá tranquilo. Então, saber gerir conhecimento, saber gerir os facilities e ter o domínio desses conceitos, eu acho que é o principal resumo desse grande falatório que eu trouxe aqui hoje, né? Bibliografiazinha básica, mas eu vou trazer mais coisas.